Bom, galera, retornando aqui, eu usei a tela desse iPhone X, desse iPhone 11 aqui, ó. Apesar dela estar quebrada, mas ela está 100% funcionando, tá? E ela também não funcionou na placa, tá? E peguei essa aqui, que é do cliente, né? Que é daqui dessa placa. Testei nesse aparelho aqui e ela está 100%. Então, já descartamos aqui falha total aqui de tela, né? Então, a falha não está por tela, beleza? Bom, dito isso, então o que a gente vai analisar aqui agora? Antes da gente sair trocando mais componentes, é, a gente vai fazer o seguinte, vamos instalar o outro componente aqui de volta. De volta não, né? Eu já tirei um outro componente aqui dessa placa, né? Aqui, ó, acabei de tirar o outro componente aqui do XR, tá? A gente tirou esse, né? E colocamos aqui. Tiramos esse aqui agora e tá ali, eu vou fazer o rebaling dele agora pra gente colocar aqui, tá bom? Pra gente não, pra gente ter certeza, né? Porque às vezes o que acontece? No iPhone 8, se eu não estiver enganado, posso estar enganado, tá, pessoal? Mas o BL12, ele é o CI principal, tá? Ele é o controlador principal. Faz um tempinho já que eu testei isso daí, realmente, falar a verdade, assim, não lembro 100% que seja ele, mas creio que sim, tá? Mas pode ser que nesse aqui não seja o BL12, né? O principal, seja o 34. Se for esse o caso, apesar que ele estava instalado até agora há pouco, né? E não funcionou, pode ser que o que estava instalado realmente estava com defeito. Tá? Então a gente vai instalar esse outro aqui, que esses dois componentes eu tenho certeza que tá bom. Isso aqui é a placa que eu coloquei ali há pouco tempo no meio da sucata. Então eu tenho certeza que esses componentes aqui tá bom, porque eu estava usando ela como teste, né? Essas placas aqui. Então essa aqui, esse componente tem certeza que ele tá bom. Não é possível que ele já danificou tão rápido. Justo o componente que eu preciso ter danificado. Então a gente vai colocar ali e a gente vai verificar isso aí. Vamos colocar ele ali de volta. Se caso não funcionar, aí sim a gente vai trocar aquele capacitor lá que pode ser que ele esteja alterado, né? A capacitância dele. E como a gente não. Para medir capacitância, a gente teria que arrancar o componente fora para poder medir capacitância, tá? E teria que ser com capacímetro, né? Com esses multímetros nossos aqui não fica uma medida 100% também não. Vamos sempre colocar a moeda aqui, né, em cima da memória para evitar de pegar calor nela, tá? O pino não é virado para cá. Eu costumo segurar esse componente e eu coloco 390 graus ali. Joga por uns 6, 7 segundos aqui, ó. Tá bom? Aí depois você solta. Não gostei dessa mexida que ele deu. Ele mexeu muito, o vento estava muito forte. Vou colocar outra moeda mais fria aqui para esfriar mais rápido. Pronto. Olha o que acontece, galera. Por exemplo, eu estou dizendo para vocês que esse aqui era o primário, né? É o CI primário. Ele é o primário e esse aqui é o secundário, tá? Se for isso, por exemplo, o filtro que estava falhando aqui seria do secundário, né? Então, por isso que o aparelho estava dando imagem normalmente, luz normalmente, tá? Mas aí é o seguinte, quando falha só o filtro, o componente está bom, ele vai continuar funcionando o primário e o secundário, ele só não está tendo a saída, né, de alimentação aí para poder alimentar a tela. Agora, quando o próprio componente está danificado, por exemplo, esse seria o primário, né? Na minha teoria, esse aqui é o primário e esse é o secundário.
Se o primário está danificado, mesmo que ele esteja instalado na placa, vai falhar total a luz no aparelho, tá? Total, vai falhar total a luz no aparelho. Agora, se ele tiver bom, por exemplo, e só danificou o filtro, o aparelho vai dar luz normalmente, por causa que esse aqui tá totalmente funcional, esse aqui. E ele está recebendo coordenação do outro, tá? Então ele vai funcionar a luz normalmente no lado da tela, né? Vai ficar um cantinho escuro igual estava, tá? Agora, se esse aqui for o primário, né? Na minha teoria, esse aqui é o primário, né? Porque lá no iPhone 8 Plus, se eu não me engano, o BL12 é o primário. E o 34 é o secundário, tá? Possa ser que eu tenha me enganado, invertido aí, tá? Mas se eu invertir, então, se tiver invertido, esse seria o primário, que é o 34, tá? BL34. Se a gente for aqui no esquema, ó, esse segundo aqui seria o BL34, ó, cadê? Aí, ó, 34, né? E se ele for o primário, faz sentido ter parado a luz, sendo que estava funcionando metade da tela, né? Quer dizer que esse estava funcionando, ó, esse aqui estava funcionando, né? E esse aqui também estava funcionando, só que com o filtro danificado. E, consequentemente, ele não ia dar a metade da tela, né? No cantinho da tela lá ia ficar escuro. A partir do momento que nós colocou o componente aqui, pode ser que com esse curto que deu nesse filtro aqui, ó, que ele estava queimado, né? Ele meio que deixou avariado esse componente, tá? Essa saída. Aí quando a gente colocou o filtro aqui, ele acabou de danificar, né? E aí não deu mais luz, tá? Ficou a luz totalmente apagada. Essa teoria só faz sentido se esse aqui for o primário, né? E eu estava dizendo que era esse o primário, né? O BL12 aqui, ó. Na minha teoria, esse aqui era o primário, né? Mas esse aqui, se ele for o primário, faz sentido, porque o filtro estava arruinado, porque já esforçou o componente, e depois que a gente colocou o filtro, que ele teve que trabalhar, ele não aguentou, né? E ele acabou danificando. Aí, como ele danificou, ele não mandou mais coordenada para esse, que seria o secundário, e acabou falhando, né? Vamos ver se é isso mesmo, se essa teoria está certa. Se não for, a gente vai arrancar aqueles capacitores lá da linha de saída e fazer a troca deles, né? Porque aí seria o último componente suspeito aí, né? Porque, como eu falei para vocês, pegamos aqui em sala de aula, falhando, e a gente descartando o capacitor, descartando, porque não tinha consumo. Só que quando startava o aparelho, ele fechava curto, né? Startava não, quando colocava na fonte, ele já entrava em curto, né? A linha do anodo, tá? A linha do display aí. E o CI fritava, né? Esse daqui da esquerda, tá? No caso, o componente que a gente teve problema aqui em sala de aula foi esse, ó. Colocava aqui o CI, na hora que conectava para ele na fonte, ele fritava, tá? Aí o que eu fiz? Injetei tensão no capacitor, que nem eu fiz para vocês no começo do vídeo. Injetei tensão aqui e continuou normal, né? Não consumiu corrente na fonte. Quer dizer que o capacitor aparentemente estaria bom. Só que ele não estava consumindo corrente, mas a sua capacitância com certeza já estava alterada, né? Por isso que a hora que a gente colocava o componente, ele entrava em fuga e danificava. Porque toda vez que eu trocava o componente, ele danificava. E aí o que eu fiz? Eu fui, jogamos álcool aqui e teve uma hora que ele começou a consumir. Eu injetei aqui, ele começou a consumir, né? Foi onde que a gente viu que realmente ele estava danificado. Por isso que eu falei para vocês da gente trocar esse capacitor aqui, ó. Mas vamos ver aqui mais uma vez, né? Se realmente não vai funcionar. Se não funcionar, a gente vai trocar isso aqui porque não tem mais lógica aqui. O CI que eu estou colocando aqui, eu tenho certeza que está bom. Que era do XR que estava funcionando. Então não faz sentido esses componentes estar danificados. Os diodos tá bom, né? Pelo menos esses daqui nós mediu, tava bom, tá? Tá ok. Só não medi esses outros aqui, né? Mas esse outro aqui tava funcionando antes. Então a gente vai testar ali, se não funcionar a gente vai trocar esse capacitor. Pode ser que ele esteja com a capacitância alterada e fazendo todo esse estrago aí. Porque aqui o protocolo é esse, né? Analisamos o conector do display, encontramos a linha aberta. Beleza? Fomos verificar qual era a linha aberta. E a linha aberta trazia comunicação a esse filtro. Quando a gente verificou, o filtro estava queimado, que era igual esse resistor aqui. Trocamos ele, só de trocar ele, o aparelho dava luz no backlight, um lado da tela, né, escuro. Então, só da gente trocar ele já não funcionou mais. Então, se esse aqui fosse o primário, a gente não mexeu nele. A gente só jogou um pouquinho de calor aqui para soldar o CI. Então, se esse aqui fosse o primário, o BL12 fosse o primário,
Não tinha por que ter parado totalmente a luz. Só faz sentido isso se esse aqui for o primário, ó. Se esse for o primário, né? Se esse aqui for o primário e aquele ali é o secundário, tá? Por quê? Porque esse aqui, ó, danificou o filtro. A partir do momento que nós conectou o filtro, pode ter forçado ele e ele acabou danificando. Vamos ver se é isso mesmo. A tela eu já descartei, né? Não mostrei aqui para vocês para a gente não perder tanto tempo, tá? Porque essas coisas levam tempo. Apesar de ser rapidinho assim, mas no final das contas leva um tempo danado. Já testei a tela, como eu falei para vocês. Essa aqui estava funcionando lá no aparelho, no outro iPhone 11 funcionou. E a do outro iPhone 11 aqui, nesse aqui não funcionou. Então, o defeito realmente está na placa. Pronto, vamos conectar aqui, né? O Terra com o botão positivo. Aí, começou a consumir. Segurar mais um pouco e vamos ver. Se não funcionar, a gente vai trocar aquele capacitor, mas deveria funcionar. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó. Eu já tava pensando em tacar ele na parede já. Bora ver se vai funcionar os cantos da tela também, né? Luz já deu, vamos ver se tá dando luz por completo. Tá aí, galera, luz por completo na tela, os cantinhos tudo clareando, né? O que aconteceu aqui? Agora foi. Tá bugado. Então, tá vendo, ó? Os cantinhos da tela tudo ok. Então já vou aproveitar ali e fazer aqui um mini esquema aqui, né? Vou clicar aqui em real para virar uma placa real, né? Pronto, então aqui eu vou tirar um print dessa tela. Ó, vou tirar um print dessa tela assim, dessa placa assim. E vou salvar aqui no Paint. E aqui eu já vou puxar uma trilhazinha, ó, indicando qual que é o backlight, qual que é o drive primário e qual que é o secundário. No caso, esse aqui é o primário, ó. E aquele outro ali, e esse outro aqui é o secundário, ó. Pronto, o driver 2 e o driver 1, que seria o primário, tá? Então esse aqui, o driver 1 comanda o driver 2, né? Então esse aqui é o principal. Vou colocar secundário, principal, primário. Beleza, galera. Então essas coisas aqui eu vou deixar guardadinho para mim passar para vocês depois, tá? Então tá aí o primário, aquele dali, né? E o secundário seria esse. O primário é quem comanda o outro, né? Se eu arrancar, por exemplo, o secundário aqui, se eu tirar esse drive secundário, o aparelho vai ligar e vai ficar com o cantinho da tela escuro embaixo, tá? Se o drive primário estiver falhando só a saída dele, mas as linhas internas dele de comunicação tá se comunicando com o secundário, o aparelho vai ligar, vai funcionar o drive secundário com o cantinho da tela escuro. Se o drive primário estiver danificado, que não consiga se comunicar com o secundário, então o aparelho vai ficar com a tela totalmente escura, tá? Se eu tirar o drive secundário e deixar só o primário, o aparelho vai ligar, se ele estiver funcionando, né, claro, o aparelho vai ligar e vai funcionar a tela todinha, vai ficar só um cantinho no escuro, né? Agora, se eu tirar o primário e deixar só o secundário, igual estava agorinha, não vai funcionar nada na tela, vai ficar totalmente escura a tela, tá? Não vai dar luz no backlight, tá bom? Então é isso que a gente tem que verificar, tá? Então sempre quando tiver um cantinho da tela escura, vocês vão analisar qual conector, vão analisar qual drive que está trabalhando, entendeu? A gente vai colocar a escala de diodo, testar todo o conector. Se a gente não encontrar falha no conector, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai vir aqui, né, no componente, deixa eu startar ele aqui, vou startar o aparelho e vou medir para vocês verem o que a gente vai ter que fazer. Pronto, tá ligando, tá dando imagem. Então o que vocês têm que fazer? Até o aparelho tá dando imagem, mas um cantinho da tela tá escuro. Vamos colocar o multímetro na escala de voltagem. Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão vir aqui de baixo, né? Pronto, vocês vão vir debaixo do componente e vão testar, ó. Vamos ver qual dos dois que está saindo voltagem. Vocês vão testar na saída do capacitor, assim, no grandão, ó. Aqui, ó, 22 volts, tá vendo? Tá dizendo menos porque eu estou testando com a ponta negativa. Então esse secundário está saindo 22 volts. E o primário? Ó, o primário também 22 volts, tá? Aí quando você estiver testando, procurando a falha no caso, né?
Então, no caso, por exemplo, esse aqui está dando a luz total agora, né? Mas estava um cantinho escuro, lembra? No começo? Então, se vocês têm um cantinho escuro na tela, vocês vão testar assim, ó. Vocês vão verificar. É claro que tem que cortar a blindagem, né? Não tem jeito. Não tem hybrid para a gente testar. Se tivesse hybrid, dava. Então tá aí, ó, 22 volts. Aí quando você for testar no outro, em algum deles vai tá só 4 volts aqui, ó. Por quê? É os 4 volts que sai da bateria. Ou da fonte, 4.4 no caso a minha fonte tá, né? Então estaria 4.4 volts, quer ver, ó? Vou desconectar aqui o display. Pronto, eu desconectei aqui o display. Só de eu alimentar a placa a gente já consegue testar isso aqui. Mas é claro que vocês vão, tipo, vou ligar o aparelho, vai, para vocês não confundir. Então vou começar a ligar aqui o aparelho. Aí o aparelho está consumindo. Beleza, aí o aparelho está ligando. Aí vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão vir aqui no componente, né? No capacitor, vão testar a saída dele, ó. Vocês vão vir aqui testar a saída do capacitor, como eu falei. Aqui deu 22 volts aquela hora e aqui também. Só que daí no defeituoso, por exemplo, aqui vai dar 22 volts. E no outro, quando vocês for testar, no defeituoso, vai dar isso aí, ó. 4.2 volts, é o que tiver na sua fonte, tá? Vai dar isso daí, ó, entendeu? Aí dessa forma vocês vão saber, por exemplo, testei nesse. Deu 4.2 volts, aí eu testei nesse. Deu 22. Opa, esse aqui deu 4.2. Eu vou caçar lá no esquema para me ver qual que pertence aquilo ali, né? Vou tirar aqui a placa real. Então tá. Então eu testei nesse, deu 22 volts, né? Esse aqui, ó, e é na saída do anodo, tá, galera? Aqui, ó, display BL anode, tá? É no lado do, não do lado cadê? Aqui, esse aqui é o diodo, tá? Então é do lado que o diodo faz conexão com o capacitor, tá vendo? Ó? Não do lado que o diodo faz conexão com a bobina, ó. Tá vendo? É do lado do capacitor, que no capacitor já é a saída. Se vocês analisar, ó, ele vem nesse filtro e depois do filtro já vem no conector do display, tá vendo? Então vocês vão testar no capacitor. Aí você testou aqui, tem 22 volts. Aí você vem testar no outro, né? No outro diodo, ó, do outro lado do diodo, que seria a saída. E aqui só tem 4 volts. Então é esse CI de backlight aqui que está falhando. O que vocês têm que testar nele? Você tem que testar, ó, a linha de catodo, anodo, que seria essa, né? E a outra catodo, tá? Se todas estão dando valor aqui em escala de diodo, qual que é o próximo passo? Verifica se a bobina não está amarelada em cima, porque se ela tiver amarelada, ela pode ter estourado. Se ela tiver amarelada aqui em cima, com certeza esse capacitor aqui ele vai estar em fuga, tá? Então o que vocês fazem? Você injeta 4 volts nesse capacitor aqui, ó. Ponteira preta da fonte no terra e com a vermelha vocês injetam aqui com a ponteira do multímetro em cima desse capacitor. Não pode consumir nada. Se consumir voltagem aqui, pode arrancar esse capacitor e trocar ele, que é ele que está com defeito, tá? E ele pode ter danificado também o drive aqui, ó. Então, às vezes você troca o capacitor e o drive vai continuar falhando. Aí você tem que trocar o drive também, tá? Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham entendido, tá? E outro passo seria testar o diodo também, né? Se esse capacitor aqui, se a bobina tiver amarelada, o capacitor tiver consumindo corrente, aí vocês vão ter que trocar a bobina, o capacitor, provavelmente o diodo, porque ele vai estar estourado, com certeza ele estoura. E em alguns casos você vai ter que trocar o drive também. Então tem que trocar bobina, capacitor, diodo e drive backlight, tá? Beleza? Bom, então é isso daí, pessoal. A gente não vamos ficar aqui alargando muito o vídeo, tá? Porque o que eu tinha que passar é esse daí. Vocês viram que eu acabei me confundindo, né? Com o drive primário. Qual que era o drive primário? Para mim que o primário era o outro, né? No caso que tinha ficado lá de lá, né? Para mim que o drive primário era esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá bom? E não era, né? O drive primário é esse aqui, ó. É por isso que quando a gente soldou ele da última vez, que eu fui e tirei, eu falei, vamos tirar esse daqui, porque se ele tiver com defeito, não sei se eu falei isso, mas se tiver com defeito ele pode bloquear o outro. Então a gente tirou esse, aí ficou só esse e continuou sem luz, né? Por que que eu tirei esse e agora eu fui e coloquei o outro, funcionou? Porque aqueles ali estavam com defeito, ó. Aqui, ó. Vou colocar aqui debaixo do microscópio para vocês verem os componentes que a gente tirou, que a gente colocou aí, ó. Ó, aqui 1, 2, 3 e 4. Tem mais um aqui, ó, 5, tá? Tudo isso aqui a gente mexeu. Porque esses dois aqui, por exemplo, eram os que estavam no aparelho. Então primeiro
Bom, pessoal, retornando aí, então o que acontece? Dois desses aqui, né, eram os que estavam já na placa. Então, primeiro a gente tirou um, trocou, não resolveu. Trocamos outro, não resolveu. Aí tiramos outro secundário e por aí vai. Então tá aqui, ó, os 5 componentes que a gente trocou. Esses aqui todos estão defeituosos, tá vendo? Ó? Todos esses aqui estão defeituosos, tá? Então pode até ter um aqui que está funcionando, porque a gente estava tirando do lado errado, né? Do BL34, que seria o principal, e a gente estava achando que era o BL12 o principal, então a gente trocou esse daí por engano, tá? Bom, tá aparecendo aqui, ó. Aqui, ó. Pode ter um aqui que tá funcionando, mas não vou arriscar não. Isso aqui vai tudo pro mato, tá? Então vocês viram aí que tá tudo ok, né? A gente testou aí. Então, vocês viram lá qual que é o principal, qual que é o drive principal. Então vocês ficam atentos aí, a hora que for trocar, se atentar a esses detalhes aí que eu passei para vocês aí, tá? Beleza? Bom, isso daí, qualquer dúvida vocês deixam lá no grupo lá, que assim que possível eu vou estar respondendo vocês lá, beleza? Na medida do possível. Bacana? Forte abraço a todos aí e até a próxima aí.